Boa noite, tia Sara. Tudo bem? Bom sábado. Oi, Alice. Você por aqui? Que legal. Que bom que você tá por aqui, gente. Mamãe entrando, tão perto e tão longe. Tá aqui junto comigo, minha mãe hoje. Mais um final de semana juntos. Que legal, que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai ter mais uma história para compartilhar. Um amigo que eu conheci aqui em Brasília. E eu tô curioso para saber a história, né? Que a gente não peguei um pouco detalhe da história dele ainda. Deixa eu ver se ele já tá aqui pra gente já chamá-lo aqui. Roger. Cadê? Ele não tá aqui ainda. Roger, aparece aí, meu amigo. Preciso de você. Onde você tá? Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp aqui que... vamos lá, vamos entender. Aproveita para compartilhar. Acho que ele deve estar perto de entrar aqui. Matheus, tudo bem, primão? Como é que você tá aí? Deixa eu ver agora se o Roger já entrou aqui. Ainda não. Vamos contando aí como é que tá foi a semana de vocês. Vamos colocando aí nos comentários. Como é que foi? Pra mim essa semana foi de mudança. Hoje eu tô em casa nova aqui. Só correria. Caixa pra um lado, caixa pro outro. Ah, o Roger que entrou. Vou te chamar, Roger. Aceita. Vamos ver se vai dar certo. Isso, tá chegando, tá entrando aí. Opa, meu amigo! Fala, beleza, Anderson? Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo jóia? Ficou. E aí? A Alice disse que ficou muda aqui. Tá escutando agora aí, Alice? Acho que não. Eu tô escutando aqui tranquilo, Roger. Tá me escutando bem, né, Roger? Pra mim tá ok, tranquilo. Ah, legal. Cara, que prazer ter você aqui, cara. E de antemão já peço mil desculpas por não ter presenciado a sua palestra lá naquele dia, cara. Mas os imprevistos acontecem, né? Não, Mas é com um, certeza. Tranquilo, tranquilo, sem problema. mas é um prazer ter você aqui, amigo. Roger, para a gente já ir começando, se apresente um pouco, meu amigo, aí, sobre você, sua família, o que você faz, aqui para o povo conhecer você um pouquinho. Beleza, é um resumo rápido. Eu sou locutor, apresentador, né, A voz comunicador. aqui, ó. Já fui DJ durante um bom tempo, né, produtor de eventos. E Show. aí já tem um bom tempo que eu estou me dedicando aí à psicoterapia e também ao desenvolvimento humano, né? Legal. Eu senti no coração que o resumo é o seguinte: depois de muito tempo trabalhando com muitas pessoas, eu senti que no coração que eu deveria ajudar mais de uma forma mais positiva, né? Cuidando Legal. de pessoas como um psicoterapeuta, eu precisei dessa ajuda e Uhum. aí eu fui buscar informação, fui buscar ajuda e acabei gostando, fiz o curso, me aprimorei e continuo me aprimorando. Isso aí, E legal, aí, cara. e aí eu comecei, depois eu comecei a buscar também para ser palestrante, porque tem tudo a ver, né? E aí eu falei, não, quero ajudar de uma forma mais abrangente. Ah, E aí eu estou me especializando nas palestras. ex- Resumo é mais ou menos esse. Sou nascido e criado no Bandeirante, filho de pioneiros. Meus pais vieram
para Brasília no início de Brasília, né? Os pioneiros lá no Bandeirante, aquele começo, né? Vieram de. Meu pai veio primeiro no Pau de Arara, sozinho. Sozinho, o guerreiro veio para Brasília no início mesmo, aquele terrão, imagine. Ele nascido no Maranhão, mas depois foi para o Piauí, aí desceu para Maranhense? Brasília. Maranhense. Então é gente boa demais, é que eu também sou maranhense. Aí depois desse, aí fui pro Piauí e tal, conheci minha mãe lá, era guri ainda, aqueles namoricos que só olhando, né, não, nem pegava na mão direito, depois, enfim. Cada um de lado de uma rua. Aí ele veio para Brasília e, né, começou ali vendendo cafezinho ali na rodoviária, Uhum. veio com pouco dinheiro, enfim, depois eu vou contar mais do meu pai em outras situações. Tá Dos meus certo. pais, né? Mas só para a galera entender o início aí, como é que foi. É E isso aí aí. do Bandeirante, né, meus pais comerciantes, né, tiveram algumas lojas em Brasília. Então eu nasci dentro de loja e sempre foi conhecendo muita gente, sempre foi lidando com pessoas, né? Então Uhum. desde aí, lidando com pessoas dentro das lojas do meu pai, depois, né, obviamente nas escolas todo mundo vai para a escola, começa a conhecer pessoas, descobrir a vida e, enfim, depois como DJ, produtor de eventos e mais ou menos o resumo. Legal, legal. Show de bola. Vou até comentar aqui, né, que essa nossa live era para ter sido sexta-feira passada, né? Mas os imprevistos acontecem, né? Só que assim, o imprevisto acontece, mas Deus conduz tudo, porque foi o final de semana que meus pais vieram e eu pude fazer com meu pai a live da semana passada. Então, tipo, a gente inverteu, né? Ah, E falar, né, que Deus controla tudo, né? Hoje, né, nessa, né, pode até comentar junto comigo que estava tudo certo para a gente fazer uma live mais tarde, né? Lá por 9 horas, 9 e pouco em diante, né? Porque você trabalha até as 8 horas. E aí até falei para você, né, cara? Eu orei a Deus. Eu falei, nossa, tomara que dê certo dele chegar mais cedo, para não ficar tão tarde, assim, né? Que a galera que está acostumada a entrar aqui às 8 e notícias boas, né? Você conseguiu sair cedo e estamos aqui. Hoje atrasamos um pouquinho, mas mais cedo. Então é Deus conduzindo mesmo. Que legal. é verdade. Na sexta passada eu tinha, depois até né, a gente comentando lá no WhatsApp, eu falei, caramba, eu tive um convite, né, de um pastor Sim. de uma igreja, e aí tinha um churrasco lá, mas não pelo churrasco, obviamente pela reunião das pessoas que iam estar ali. Depois ia ser um jantar, Sim, né? sim, sim. Aí a gente teve o jantar e tudo, e também chamado É, de também. Aí eu falei, contigo, né? Falei, cara, será que vai ter algum problema? Você vê. E aí ele providencia as coisas, né? Deu certo com seu pai, deu certo do meu lado também. E até hoje. e até E hoje, hoje. É bem isso mesmo. e Com hoje eu certeza. falei assim, caramba, eu vou sair. Aí na segunda-feira, só para o pessoal entender. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar numa escola de inglês na Asa Norte. E aí meu horário de 14 às 20. Eu falei, caramba. Aí eu falei com o Anderson antes. Nessa semana agora eu vou ter que sair às 20 horas. Caramba, e agora? Aí você falou, aí vamos ver o que, que eu faço. Falei, vou ver se eu consigo sair mais cedo, mas comecei o trabalho agora, não posso nem ficar inventando de esse Com negócio de sair um certeza. pouquinho antes, não tem conversa. E aí quando deu umas 4 horas mais ou menos, um pouco antes, não sei, aí a coordenadora da escola foi e falou assim, não, olha, hoje a gente vai sair um pouquinho mais cedo, porque tá, não vai ter os alunos, né? Tiveram algumas modificações aí na grade horária, a gente vai sair um pouquinho mais cedo. Aí eu mandei, falei, olha só. E eu tava pensando, cara, como é que eu vou fazer? E aí ela veio, antes de eu falar nada, ela veio e falou, a gente vai sair umas 6 e pouco e tudo mais, né? A gente vai sair um pouquinho antes. Falei, tá bom. É Deus Falei, olha conduzindo, só, meu amigo. providenciando. Não, é Deus conduzindo, não tem outra explicação. Deus conduz tudo pra gente. Mas vamos lá. Verdade. Deixa eu só dar um abraço aqui pra galera aqui. Monique, prazer ter você aqui. Davi, entrou aqui o RS de lá. Gente, legal ter vocês aqui. Se vocês puderem compartilhar aí para outras pessoas, vai
aqui com a gente. Olha a sogra aí falando aí. Só bênção, né, sogra? Com certeza. Deus conduz tudo. Lá é meu brother, das antigas, desde a da infância. É, Pré-adolescência, não, da infância, né? tá certo. Ô, Roger, geralmente eu gosto de começar assim, ali, essa primeira parte, que é um pouquinho mais rápido, você contando um pouquinho da sua infância. Contando um pouquinho, assim, né, como que foi para você, assim, a sua infância. Antes da gente chegar, assim, na história mesmo. Só pra gente se conhecer. Eu contei um pouquinho. Eu sou nascido e criado dentro de loja, né? Dentro de loja. Meus pais, comerciantes, lá no Bandeirante. Hoje eu moro no Guará, já há um bom tempo. Uhum. Em alguns outros lugares também, né? Depois, se tiver oportunidade, eu falo. Mas aí, nascido e criado no Bandeirante e dentro das lojas do meu pai, dos meus pais. Uma infância, cara, eu fui muito feliz, graças a Deus. Junto com o Ricardo aí, que entrou na live agora, um dos meus grandes amigos desde, né, da infância. E aí, estudei no Colégio La Salle, lá onde, né, tive uma infância muito bacana. A gente jogava bola de manhã, de tarde, de noite, no intervalo da escola e tudo mais. Tá certo. E ali era uma cidade assim com clima do interior. Ainda hoje é claro que, né, não é a mesma coisa, mas né, com a cidade ficando grande aí, cada vez mais, né, a população aumentando e tudo mais. Mas foi lá no Bandeirante, conhecia os vizinhos, conhecia muita gente ali perto. Então, Poxa, cada foi cantinho ali do Núcleo Bandeirante você conhece. a galera ali, no meio do comércio ali. Meus pais já conheciam muita gente, né, por causa né, Uhum. da clientela, aquilo ali tudo. Entendi. E Tá certo. Então, vamos lá. Roger, né, você já sabe, né, nosso intuito aqui na live é a gente contar um testemunho seu, uma história sua, né, de motivos para continuar, né? É uma série que eu faço aqui toda sexta-feira. E independente da história, né, se é uma história de perda, se é uma história de superação, de um milagre, sempre há motivos para continuar, né? Relata um pouquinho para a gente então aí, começa a contar a história aí para a gente dos seus motivos para continuar. rapaz, motivos para continuar sempre temos, né? Tiveram vários na minha vida, vou citar alguns aqui. E aí você já percebeu que eu, como comunicador, o negócio flui, né, ô Anderson? Com certeza. Quando você quiser Tem muito que me aprender com interromper aí, você ainda. quando você quiser me interromper aí, você pode dar uma de Faustão aí, você me corta, viu? Senão eu vou embora. Vamos que vamos. Ô, louco. Ô, louco, meu! Então é o seguinte, motivos para continuar. Então, deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. Primeiro eu queria contar um testemunho Isso. de uma viagem que eu estava fazendo para Tocantins, eu com a mãe do meu filho, na época era minha namorada ainda, depois a gente casou e tal. Uhum. Hoje é mãe do meu filho e nós casamos, mas hoje somos separados, né? Entendi. E aí a gente estava viajando para Tocantins? Tocantins, no carnaval a família dela lá tem uns, bem tradicional lá, tem uns blocos lá. Pô, e é uma festa muito bacana, assim, sabe? Muito Uhum. família, né? Sempre a gente ia para lá e na ida nós sofremos um acidente, o único acidente de carro que eu tive na minha vida. E aí, o que aconteceu? Aí, na véspera dessa viagem, a minha irmã até falou comigo assim: Rogério, você acabou de comprar um carro e não sei o quê, não fez seguro, vai viajar e tal. Aí eu Tava falei: sem seguro o carro? tava sem seguro. Uhum. Na época, e olha que eu já tinha trabalhado com seguro automóvel. Ficou um ano e meio, eu trabalhei numa corretora de seguros, de automóvel, tudo mais, mas mesmo assim, sei lá, eu tava tranquilo, falou, vamos viajar. É. E não quis fazer o seguro, não quis fazer o seguro, mas eu troquei as rodas do meu carro. Uhum. Rodas normais lá era um Polo, né? Um Polo da Volkswagen, tinha o aro 14 lá normal, não, 13 não era não, acho que era 14 mesmo. E eu coloquei umas rodas grandes, né? Uhum. Falei, não,
a segurança do carro e tal, aí eu já tinha trocado. E pro design também, na época eu gostava, né? Agora não faz tanta diferença o design, a segurança sempre, né? Com certeza. Aí, beleza. Rapaz, aí a gente nessa viagem, quase chegando, né, a gente já estava no estado de Tocantins. Um pouco antes da cidade lá, a gente teve um acidente. Eu estava ultrapassando, e aí um senhor dirigindo lá, não sei, por cargas d'água, ele não me viu, não olhou no retrovisor. Sei que eu estava ultrapassando em alta velocidade, né? E do nada, quando eu estava passando assim, ele do nada entrou. Do Nossa. nada. E eu Deveria estar falei, no não, ponto eu cego dele. exatamente. Foi o que depois a gente conversou. O ponto cego ali, ele achou que não tinha ninguém, olhou e foi e entrou. Uhum. E aí eu freiei bruscamente, né? Claro, ali naquela tensão, falei, caramba. E aí não tinha acostamento. Já era uma descida assim e tinha, caramba, muitas árvores, tinha umas cercas assim também, madeira e tudo. Falei, e aquelas questão de segundos assim, né? Uhum. Segundos, Muito rápido. olhando o carro fechando, virando, questão de segundo, tudo no mesmo segundo assim, e eu freando o carro querendo descer porque ele estava encostando assim e levando para a ribanceira. E o carro já estava desgovernando e eu fui freando até que eu consegui controlar, mas só que aí o carro foi e virou. E aí quando Virando girou, aí virou, né, eu consegui controlar o carro na pista, graças a Deus. A gente não caiu nessa ribanceira, porque aí só, caramba, vai saber, né? E ali era uma velocidade que a gente estava e tudo. Aí o carro girou e ele, quando eu olhando assim, na minha janela, eu já vi o carro dele tombando, né? Infelizmente. Aí ele foi, o carro dele já capotando, e eu naquela fração de segundos, e eu tentando consertar, consegui segurar o carro na pista. Ele girou, acho que umas duas vezes, só que aí ele, como do outro lado também era ribanceira também, o carro foi e desceu de ré assim, e aí tinha um engate, o engate pegou no chão, isso, claro que depois, né, que o carro desvirou e tal, eu olhei lá, tinha terra no engate assim, um tantão de terra assim, e aí ele pegou e virou. E só tombou assim, eu tinha quase conseguido segurar, ele só, quando coisou, ele só tombou assim, tuf, Só foi uma tombou, né? virada. Ela virou. Aí a gente, graças a Deus, não tivemos nada, nem eu, nem a mãe do meu filho. Tinha um amigo atrás e uma amiga dela atrás. Nós não tivemos nada, né? Aí quebrou o carro, estourou todo lá, amassou todo e tal. E a gente saiu. E esse meu amigo tirou o cinto assim, né? O carro virado e saiu correndo, com raiva e tal. Só que assim, naquele desespero, a gente nem sabia o que tinha acontecido, porque eu vi o carro do Uhum. senhor lá Capotando. capotando. E ele não tinha visto. Ele saiu correndo pra brigar com o cara lá. Poxa, você quase mata a gente, não sei o que. Ele gritando assim naquela coisa toda, né? André, Naquela tadinho. euforia momentânea ali, naquele negócio do acidente todo. Aí quando ele olhou assim, o carro do senhor lá virado e tal, o filho dele tava no asfalto assim, e parecia que já, né, estava ensanguentado, sem vida ali, e o pai dele, e o pai chorando já assim, falei, cara, não, foi tudo muito rápido, sabe? Uhum. E ele falando, meu filho, eu falei, nossa senhora. Aí, quando ele falou, quando ele correu, aí olhou assim, aí já parou, aí já começou a, né, a rezar e pediu, Senhor, ajuda, abençoa e tal. E aí, quando eu saí, depois eu tirei a mãe do meu filho do carro, a amiga dela. Vocês estão bem? Estão bem? Tá tudo bem e tal. Aí saímos. E aí, aquela situação assim, enfim. Então, foi algo assim. E eu senti o cheiro da borracha queimando na hora que o carro tava virando. Uhum. O carro tava virando e eu sentindo aquele cheiro de borracha queimada. E eu falei, Sim. caramba, segurando aquele desespero todo, aquela coisa em fração de segundos, novamente, eu repito. E aí depois eu vim na minha lembrança assim, caramba, meu carro poderia ter capotado também se eu não tivesse trocado os pneus desse carro. O pneu era 000, o pneu era 15, 16, não sei, não lembro, era grandão. Uhum. E aquele
cheiro, inclusive na hora que a gente subiu lá da ribanceirazinha assim, aí eu ainda sentia o cheiro, né? Porque ficou as marcas assim. Aí depois a gente olhou, andou assim, chamou o SAMU, SAMU, nem era SAMU na época o nome. Mas a gente chamou, demorou, era autoestrada, mas tava quase chegando em Tocantins, a gente ligando para chamar socorro, demorou. A gente andando assim, dava para ver os riscos na pista assim, da borracha queimada. E ficou isso na minha mente. Eu falei, caramba, olha só, né? O pneu ali, quer queira, quer não, estabilizou o carro e nós não capotamos também, ou não. Estava na mão de Deus, estávamos na mão de Deus ali. Então, Mas, cara, Roger, diga. qual foi aí o sentimento, assim, a sensação assim, que você teve depois que, tipo assim, eu estou vivo, né? Minha família está aqui no carro, estão todos bem. Qual foi a sensação, assim? Vocês conversaram depois ali entre vocês e depois que passou tudo, né? Qual foi a sensação, assim, que vocês tiveram, né? Em relação a isso? De ter sido abraçado pelo pai mesmo, de gratidão por estar vivo e de saber que, sei lá, depois que passou aquele momento ali dessa situação toda, de falar, não, eu não era para eu ter ido agora. Então, é ele que comanda mesmo, é ele que, se for a hora, né, de você partir, se você cumpriu o seu propósito, cumpriu para o que você veio nessa vida, você vai, né? Entendi. Enfim, e não era a hora. E aí eu agradeci, né, no pensamento ali de um ser humano, né? Fala, pai, obrigado por deixar-me continuar, por me presentear com a minha vida. Nós não tivemos nada, infelizmente aconteceu, oramos muito, rezamos muito pelo filho do senhor lá. Infelizmente ele chegou a falecer mesmo, foi socorrido e tal, mas depois ele morreu, enfim. Aí a gente ficou um tempo assim, né, chateado pelo acontecido. Por mais que ele entrou, ele depois fiquei preocupado por algum processo, assim, alguma coisa que poderia acontecer, né? Eu não tive culpa, mas a gente sabe que essas coisas pode ir por alguns caminhos, enfim. Mas aí eu coloquei na mão de Deus também, eu falei, pai, se o que, né, tudo vai ser solucionado, eu tô com meu coração tranquilo. E foi isso. Gratidão por ele ter, sei lá, me Entendi. salvado. Qual é o aprendizado que você tira dessa sua experiência? Cautela, por mais que possamos ter pressa na vida para algumas coisas, não sei. Eu acho que primeiro é essa situação assim de muitas vezes a gente quer que coisas aconteçam, às vezes a gente quer, se bem que na hora lá do acidente eu não, assim, a gente tava viajando numa velocidade tranquila, né? Assim, nada de, tava velocidade de viagem mesmo, acho que tá 100 e pouco, 110, 120 quilômetros. Mas cuidado, mais cuidado consigo mesmo, cuidado com o próximo também. E mesmo você cuidando de si, mesmo você cuidando do próximo, às vezes pode acontecer algo que não está no seu controle. O aprendizado é isso. Por mais que você tente ter controle, né, muitas das vezes a gente quer ter controle sobre nossos filhos, sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer, mas a gente não tem controle, né? A gente tem controle sobre algumas coisas, algumas ações nossas, né? Algumas atitudes, ações que a gente pode, mas quando é para acontecer mesmo, para ter, nós não temos o controle. Sim. Você se sentiu que você se tornou ainda mais dependente de Deus depois de tudo isso? Sim, por um bom tempo, sim, até hoje, por um bom tempo, sim, que eu quis dizer o seguinte, porque hoje eu me sinto cada vez mais. Isso foi um processo. Foi Aham. tempo
melhor. Não ficou muito. Mas, com certeza, eu penso que, assim, quando eu, criança, com ensinamentos dos meus pais, da minha mãe, principalmente, que era mais questão de Deus, assim, religiosa e tudo, passava muito os ensinamentos. Só que quando a gente chega ali na parte da adolescência, as coisas vão mudando, assim, você se sente mais. Você vai descobrindo as coisas, e por mais que seus pais, nossos pais, falam muitas coisas pra gente, a gente quer descobrir, e é a questão do dia mesmo, normal, né? Só que, óbvio, sabemos que alguns adolescentes extrapolam e outros não, enfim, eu sempre fui tranquilo, assim. Dei um trabalhozinho razoável ali para minha mãe, para meus pais, mas não foi nada assim demais, sabe? Penso eu. Ela poderia, né? Já está no céu, meus pais já estão no céu, ela poderia dizer melhor. Mas pelo que eu vejo dos adolescentes assim, eu vejo umas coisas hoje em dia, se bem que hoje já é uma outra, né? Já é um outro tempo, já é uma tecnologia voando aí, enfim, mas tá? Se podemos comparar um pouco com relação a isso, cara, muito tranquilo, assim. E eu sempre temi a Deus, assim, sempre com os ensinamentos, sempre eu respeitei muito os pais, né? E hoje não tem muito essas coisas. Óbvio que se diferem entre as famílias, né? Estou falando de uma forma geral. E aí foi um processo, né? Quando eu adolescente, aí dei aquela voada mais assim, e aí não estava muito temente. Aí quando aconteceu esse acidente, eu voltei e eu falei, caramba, opa, né? Tem coisas que acontecem, Um choque de realidade. tem umas coisas que acontecem assim, fala, opa, calma, ó, né? Você Dá vê ali. uma chacoalhada assim na gente. E Aí beleza, aí e foi uma gradativa. Aí depois quando filhos nascem, né? Quando a gente tem filhos, aí. Você tem filho ou antes? Eu não sei. Tem? eu tive uma filhinha, ela ano passado descansou. Foi 30 dias de vida, né? Até porque essas lives que eu faço foi tudo inspiração por ela, né? E o título, né, que eu sempre ponho nas lives, é Motivos para Continuar, Ah, tá. Ah, por é causa verdade. dela. Lembrei aqui, você me falou, verdade, verdade. Por isso. Então, sim, eu tenho a filhinha, só que hoje ela está descansando. Uhum. Tá nos braços. E isso aí. Mas isso aí. Ó, eu vi aqui que você colocou o tema Perseverança, a volta por cima. O que você quer, né, com esse título? O que você diz com perseverança? Deixa eu só concluir o raciocínio Ah, tá. anterior. Aí, beleza. Aí, então, quando os nossos filhos nascem, a gente dá uma acordada, igual ela escreveu aí. Fonseca É minha é sogra. a sogra. Então, dá uma acordada, dá uma chacoalhada na gente, assim. Aí os filhos nascem, a gente muda de novo. Então, para o pessoal pegar o raciocínio e entender que realmente nós estamos no processo de amadurecimento durante toda a nossa vida, né? Por mais que pareça óbvio, mas tem certos momentos que a gente acha que, principalmente de guri para adolescente, acha que já sabe tudo, não sei o que. Eu tô com um filho de 17 anos agora. Não, pai, já sei. Não, pai, já sei. Eu falei, eu sei que você sabe, mas eu sei mais um pouquinho que você. Deixa, eu vou te ensinar, tenha paciência. Então, e é isso que nós, os pais, temos que fazer, né? Tem que treinar e ensinar nossos filhos, beleza. E aí, só que aí a gente vai aprimorando, né, as ideias, a gente vai se sentando mais, né? E aí, então, hoje, e teve algumas coisas que aconteceram também, e aí eu cada vez mais eu vou melhorando e respeitando cada vez mais, buscando mais a Deus em todos os sentidos. E você me perguntou? Do, do título, né, que você deu, né? Perseverança, a volta por cima. Faz a volta por cima, porque, olha, tem coisa, viu, Anson, que já aconteceu aí, uns altos e baixos da minha vida aí, que foi benção, viu? Foi benção. A gente nunca perde, né? A gente segue o papo, a gente sempre fala lá que a gente nunca perde, Nunca sempre perde. aprimora, sempre aprende. Pelo menos você aprende, você nunca perde. E aí eu Isso. já montei algumas empresas, já quebrei algumas vezes, né? Falar, eu quebrei. Foram momentos, foram circunstâncias, né?
que eu dei o meu gás total, busquei reduzir a empresa, busquei aporte financeiro, sociedade e tal. Então foram várias coisas. Aí não vai dar para contar mais um resumo, tem que ser um resumo rápido, senão vai ficar uma live gigantesca aqui. Então, dessas empresas que eu montei, e aí a gente sabe que um trauma muito grande, questão financeira e de relacionamento, abate muita gente, né? Muitas das Sim. vezes perda também de pessoas, né, igual a sua filha, a gente tem que ter uma resiliência grande, a gente se apega mais a Deus, aí tenta entender e pergunta, Senhor, por que comigo? Por que com... Ou então gente próxima a gente, por que com fulano? Por que com fulano? E tal, e fica nessa questão do porquê. E com o tempo, realmente um dos ditados que mais são certos na vida aí é realmente o tempo resolve todas as questões. O tempo em si, ele resolve? Não, porque com o tempo você vai entender aquela situação. Com o tempo você vai cair a ficha. Você vai falar assim, então teve um porquê dessa situação acontecer que lá na frente você vai saber, né? Concordo. E essas empresas eu tive problemas aí, teve questões de governo aí. A gente sabe que no Brasil, quem é empresário, quem assistir, quem está na live aí, quem assistir depois, sabe que os empresários aí sofrem demais no Brasil. O negócio é travado. Vou falar aqui que parece, não, na minha concepção é travado para as pessoas crescerem até um certo ponto, né? Uhum. É a minha opinião, cada um tem a sua. Sim. Eu penso que o governo deveria estimular cada vez mais, fazer as pessoas realmente prosperarem, viver, conseguir prosperar, cada um ter a sua dignidade, criar os seus filhos da melhor maneira possível, dar uma melhor escola, dar um melhor alimento. A gente sabe que muita gente passa fome no Brasil, num país tão rico como esse. E isso, Anderson, eu ouço desde a minha mãe, quando eu era gurizinho assim, eu lembro dentro das lojas, tem alguns lapsos assim de memória. Sim. Né? Eu lembro de eu engateando, olhando assim para a loja, assim, para as coisas assim, penduradas. E uma das coisas que ficaram marcadas, entre outras, várias outras, minha mãe falando assim: não, o Brasil vai melhorar, mas, poxa, tem tempo que eu tô lutando para esse negócio desse Brasil melhorar, e o pessoal falando, e muda governo, e entra governo, e sai governo, e não sei o quê. E, gente, o negócio parece que é feito para um teto ali que as pessoas não conseguem romper. Sim. Poucos conseguem, claro, né? Tem grandes empresários aí, ó, graças a Deus que tem esse para dar emprego para várias pessoas, né? Para prosperar o nosso país, mas nossa senhora, e é imposto, é isso e aquilo outro. E aí começa a direita brigar com a esquerda, o centro, não sei o quê, vira um bolo todo e a gente no meio disso Então, tudo. uma única coisa que a gente tem que, né, fazer, né, claro, é deixar tudo nas mãos de Deus, né? Independente do que vai acontecer, né? Se a gente coloca todos os nossos processos, né, nossas vontades, nossos sonhos, nas mãos de Deus, vai ser conduzido da melhor forma que Deus sabe o que é melhor para cada um, né? Então, assim, não precisamos ter medo do que governo que está, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com outro país, né? Deixa nas mãos de Deus, confia nele que ele sempre sabe o que é melhor. Quando as pessoas ficam desesperadas, é porque não está ali em comunhão com Deus. Né? Porque se, independente do que o que está acontecendo ao seu redor, se você está ali em comunhão com Deus, constante, todo dia, falando com Ele, buscando Ele, né, estudando a palavra dele, seu coração vai estar em paz. Pode acontecer o que for ao redor, mas você ali vai estar em paz. Então, assim, deixar nas mãos de Deus. Amigo, É. você tem mais um testemunho, mais uma história para falar para gente? Você Não é, gostaria? concluindo esse aí, então eu tive algumas perdas, questão de empresas aí, como eu Empresa, estava falando, né? e aí eu tive que ter uma resiliência, uma questão, uma força que a única explicação é Deus mesmo, para continuar. Sim, muito.
falei, né? A esperança, o motivo para você continuar. Porque, olha, foram questões assim de, né? Não vou entrar em detalhes assim, mas uma questão assim muito difícil mesmo, de dinheiro para nada, né? Sem lugar para voltar a dizer assim, ah, poxa, vou voltar para minha casa. Chegou um momento assim que eu não tinha comigo falar, ah, não, vou cansei, trabalhei hoje o dia todo, vou voltar para minha casa. Mas onde é a minha casa? Não tinha. Não tinha. Então, vivendo morando de favor mesmo. Nesses processos de término de alguns relacionamentos também, junto com essas crises, essas empresas que não deram certo, cheguei num momento assim de extrema necessidade mesmo, de não ter um teto, de faltar grana para comida mesmo, por mais que pareça, assim, os amigos aí que tiverem essa minha live, são poucos que sabem disso, né? Eu não pus para muitas pessoas, nem, sei lá, tem necessidade, algumas pessoas da família também nem sabem disso, da minha família, mas se eu estou contando aqui é porque tem um propósito e é para Deus, né? Para todas as pessoas que estiverem vendo essa live aqui, para ter força mesmo em Deus e para nunca desistir dos seus sonhos. Até hoje estou me recuperando ainda, né? Eu tive alguns. Eu não fui diagnosticado por alguns médicos, mas eu busquei o conhecimento. Eu creio e tenho certeza que eu entrei em depressão mesmo, não tinha força para continuar nos empregos que eu conseguia na época, estava sempre mudando. Então, cara, o humor assim, totalmente abalado, sabe? Sem energia mesmo, você fica assim, derrotado. Sim. Mas no dia a dia, com poucas pessoas, algumas, graças a Deus, que me ajudaram e me Você ajudam. buscou enfrentar seus medos, né? Porque, igual o Pablo fala, né? Você tem que enfrentar. O medo, né? Te bloqueia ali, então você tem que enfrentar. O único meio de você conseguir desbloquear é enfrentando o seu medo. Né? Enfrentando E e você tem que ir para cima. Então, você, e eu agradeço muito assim as pessoas, inclusive o Ricardo está na live aqui, me ajudou muitas vezes, várias outras pessoas também me ajudaram, me ajudam ainda até hoje. E, cara, eu agradeço a Deus, porque foi Ele que colocou essas pessoas, falou assim, vem cá, calma, não acabou não. Vamos subir, vamos para cima, vamos continuar. E é com Deus mesmo, é na fé mesmo, né? Na fé é acreditar sem duvidar, né? Fé, o que se resume para mim, tem algumas outras conceitos que o pessoal fala, mas para mim fé é você acreditar em Deus sem duvidar. Então tenha fé, cai para cima que vai dar certo. isso aí, com certeza. E para a gente já ir meio que finalizando, você tem um testemunho aí para falar para a gente ali, ou algo que você queira falar assim, de uma forma geral? Não, queria deixar um recado para as pessoas mesmo Legal. que o resumo da minha vida foi de ter trabalhado com muitas pessoas, sempre conhecer muitas pessoas, no final dessa situação todinha, e penso eu que todas essas dificuldades para eu chegar aqui, para eu me tornar realmente um psicoterapeuta, um palestrante, para levar o nome de Deus para muitas gente, para muitas pessoas, perdão, muitas pessoas, e mostrar que realmente Ele é o caminho, a verdade, a vida, a força, nele, ele é o Pai, ele é o Criador. Você tem que agradecer a Deus a sua vida todos os dias. O nome é presente. Então, é um presente cada dia que a gente acorda, é um presente que ele nos dá a permissão realmente de viver, estar aqui e tentar, apesar de todas as dificuldades, tentar viver da melhor forma possível, buscar alternativas, né? Não ter vergonha de conversar com quem você confia, que ali, se você estiver numa situação muito complicada ali, pode ser
o que Deus está te mandando para te resgatar, para te dar força, né? Com certeza, É isso. amigo. Legal, É. cara. Ô, Roger. Então, o meu propósito, só Aham. finalizando, o meu propósito é esse, é falar de Deus. Eu fiz uma palestra, eu tenho palestras de desenvolvimento, né? Gestão, resiliência, né? Que é motivacional também, né? E alguns outras questões, qualidade no atendimento para as empresas, né? Mas e essa minha desenvoltura como locutor, como apresentador também, tudo isso tem um propósito, é para falar de Deus. Então, queira lá na empresa, eu vou estar dando uma palestra de gestão, vou falar em certos momentos, não tenha dúvida que eu vou falar de Deus. Falo, olha, isso aqui tudo, mas se tiver Deus no seu coração, não adianta, Não né? adianta, com certeza. Propósito no Deus não vai adiantar. Ah, não, eu quero ser alta performance, uma das palestras também. A alta performance, se não tiver o propósito de Deus ali, não vai aonde. Então é isso. Roger, cara, é sensacional. Muito legal aí o seu testemunho, né? Tipo, né, capotar o carro. Eu nunca passei por isso e nem quero, mas com certeza você agradeceu muito a Deus em relação a isso, né? E se Deus permitiu você estar aqui em vida ainda, é que tem propósito para você, para sua família, né? E eu sei que Deus vai conduzir você, sua família, da melhor forma possível, amigo. Né? Temos que sempre acreditar em Deus e, e estar em comunhão com Ele, né? Sempre temos que estar, porque se a gente se afasta um pouco de Deus, a gente percebe na hora que fala assim, gente, nossa, tem uma coisa, tá... Começa as coisas estranhas, assim, no seu dia a dia, que fica muito ruim, né? Você se incomoda, né? Com a sensação de É, estar afastado de Deus. Mas é Deus ali te incomodando, né? Para você voltar para Ele. Agradeço muito, Roger, muito mesmo, né? E você já é palestrante, né? E eu estou começando a ser palestrante agora, né? Já quero até deixar um convite aqui para você, claro, se você puder. E para quem está aqui assistindo a live, que é de Brasília, dia 19, não sei se seria esse domingo, no outro, eu vou estar fazendo a palestra, aonde, né, com certeza, o intuito principal ali é falar de Deus, né? A palestra, ela vai ser, o título da palestra é Liderança Olhando Além do Espelho, né? Então, que quando você olha para o espelho ali, você só se vê, né? Mas você pode ser muito mais do que você está imaginando. Né? Então, se olhar mais, né? Tem que dar um passo a mais, né? Não ficar ali naquela zona de conforto, né? E nessa palestra eu vou estar falando sobre os bloqueios emocionais, hábitos ruins e o nível, né, que impede de você, o nível de liderança que impede de você de alcançar níveis maiores, né? Então, mais ou menos é esse o conteúdo que eu vou estar fazendo. Eu vou estar postando aqui no Stories, né? O convite, vai ter um link para inscrição gratuitamente. Vai ser ali no Lago Sul, né? Uma das igrejas que é da Igreja Adventista, mas vai ser no domingo, às 4h30 da tarde. E lá a gente vai aplicar duas ferramentas, né? Onde você vai descobrir o seu bloqueio emocional, aonde você vai descobrir o seu pior hábito, né? E também vai descobrir o seu nível de liderança e seus pontos fracos, né? Para melhorar. Então a gente vai estar trabalhando isso lá na palestra, né? De voltar falando e aplicando, né, algumas ferramentas. Então, assim, sinta-se convidado, você e quem está aqui, que é de Brasília, sinta-se convidado. Eu acho que ainda está no meu Stories, o link, mas eu vou colocar de novo, vou estar postando aí durante a semana toda, para sempre estar disponível o link aí no Stories aí, para se inscrever. Tá bom? E se você puder, Roger, puder ir, é, será um grande prazer ter lá. Vai ser o mundo é minha estreia. Você já está experiente, mas como a gente estava conversando aqui, a gente precisa dar o primeiro passo, né? é, Andar para frente, né? Não para trás.
eu não tô com essa experiência toda, não, mas como assim, como eu agreguei muito do rádio, do apresentador, eu trouxe um pouquinho para o palestrante, né? Mas Com tô com essa certeza. experiência toda, Mas você não, já mas fez a primeira, né? Eu vou fazer a minha primeira. E eu tenho certeza que Deus vai estar conduzindo tudo, porque ali na palestra eu vou linkar a minha história, da minha experiência que eu tive da perda da minha filha, né? Onde me fez criar alguns hábitos que mudaram minha vida. E, como a gente falou aqui, né? Sem Deus, a gente não consegue só dar um passo ali ou outro e depois não flui, não flui. Então, assim, eu vou dando só aqui uns leves spoilers, né? Então, eu vou falar muito ali o que aconteceu comigo, né? Vou explicar a experiência que eu tive, né, da perda da minha filha, mas ela me deu esse motivo, né, para continuar, que arde muito no meu coração, que é a pregação do Evangelho. Eu creio que Cristo vai voltar, eu creio que Cristo vai me entregar ela de volta, vai ressuscitá-la e a gente vai poder viver a vida eterna depois. Eu creio que esse mundo aqui é um mundo de pecado, é um mundo que logo, logo não vai mais existir. Mas para isso a gente tem que estar ali em comunhão com Deus, né? Para quando Cristo voltar, a gente poder estar junto com Ele também para a vida eterna. Então, amigos, quem quiser prestigiar essa palestra, tá? Vou deixar o link aí nos stories e também vou deixar o link na bio também, tá bom? Será um prazer tê-los lá comigo. E, Roger, se você puder também, será um prazer também, cara. Desde já, claro. muito obrigado, viu, amigo? Muito obrigado mesmo. E a gente tem que colocar aquele outro plano lá em ação, viu? Mas a gente conversa em off depois. Estamos conversando, né? Só sobre isso aí, finalizando sobre isso que você falou, é o nosso propósito, né? As dificuldades, as perdas que a gente tem, as dores, a gente supera, né? E aí a gente aprende a lidar com isso. E essas situações fazem com que a gente salve vidas, salve outras pessoas, saiba ensinar, É, saiba passar o ensinamento, e é justamente isso que você está fazendo, é isso mesmo. né? Com essa questão aí, e eu com as minhas derrotas e minhas vitórias, eu vou saber passar isso para outras pessoas, e esse é o propósito, né? Deus fez isso para a gente. É Uma coisa, transbordar na vida do próximo e salvar vidas, é isso. certo. Uma coisa que eu aprendi muito agora, né, com a mentoria até do Pablo, que tipo, eu tenho um bloqueio. Sabe o que é o bloqueio? Ah, O bloqueio que eu tenho é de não receber coisas, né, tipo, um exemplo. Parece que bate em mim e volta. Então tem uma coisa me bloqueando aqui. Então se alguém vai falar mal de mim, se alguém me põe para baixo, se alguém não deixa eu fazer alguma coisa, isso antigamente me deixava ruim, me tirava a motivação. Mas eu, eu criei esse bloqueio, né? Então se alguém me fala alguma coisa, se alguém me fala assim, ah, cara, você não vai conseguir, não vai ainda. Meu amigo, isso aí só me dá mais motivação, né? Só me dá muito mais motivação. Então, esse bloqueio é bom. não, no caso, então, você já ressignificou esse bloqueio, você já potencializa, você Sim, sim. forma e. Eu tô, chegou coisa negativa para mim, é motivação em dobro. Rapaz, eu já tô craque nisso também, sabia? Cara, tá tão leve para mim isso aí que não Tá tem coisa que não vem me demais, abalando assim, Pablo, não. e eu É agradeço questão de segundos. demais. Não dá nem um minuto, é segundos, é rapidinho. Então, ressignifico muito rápido. Então, o negativo que chega em mim é motivação. Né? Para mim, já mudei Nossa, a palavra, né? O negativo não existe para mim, é motivação só. eu vou Então, te falar isso é que muito bom. eu não era tanto assim como você, creio eu, né? Não sei, mas tinha momentos que era complicado. Eu falava, caramba, eu tô mal porque tal pessoa fez isso e falou que isso, aquilo, outro. Quando a gente era, né, o entendimento era menor e tal, mas moleque assim, aí eu ficava. Mas eu não era muito de me abater, não. Tinha alguns que eram. Mas agora, ô, bato no peito e vamos pra cima. Eu potencializo e É vou isso pra aí, meu cima. amigo. A minha tia Sara falou que tudo posso naquele que me fortalece. É Deus, tio, que dá isso pra gente, que dá.
essa condição. Queria mandar um Somente abraço Deus. pro DK, que também não sei se o DK ainda está na live aí. Ele mandou aqui, mandou um abraço aí. Valeu, DK. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. Você é 100%. Ô, irmão, valeu. Brigadão. Tamo junto. É isso aí. Mas então é isso aí, amigos. Roger, brigadão. Amigos, Agradeço. espero vocês aí na próxima sexta-feira para mais um testemunho que, assim, esses testemunhos, o único objetivo, né, maior é fazer a pregação do evangelho, que chegue para outras pessoas, né, de uma forma que possa transformar a vida dessa pessoa, né? E eu falo isso porque chega muito feedback para mim de praticamente de todas as lives que eu já fiz, sempre chega um feedback muito positivo, né? E que transforma alguém, que a pessoa se emociona, e que a pessoa reconhece Deus, né? Então, eu acho que foi da live retrasada que eu fiz, né? A pessoa não falava com o pai, não tinha coragem de falar com o pai, chamava o pai que era ruim, que era não sei o quê. Ela tinha um bloqueio, né? Um bloqueio do medo, né? E foi na live que eu fiz com a Anne, tá no YouTube essa live, lá, tá lá no meu canal. Todas as lives estão lá no YouTube, né? Eu deixo gravado lá. E aí, já ali ao vivo mesmo, já conseguiu fazer um exercício aqui com ela, que ela foi ligar para o pai dela no mesmo dia e começou a melhorar a vida dela com o pai. Então, assim, Oh, que bem. através de uma live que a gente estava fazendo ali na hora, ao vivo, né, ela tinha anos que não falava com o pai dela e hoje já fala com o pai dela naturalmente e está se reaproximando cada dia mais do pai dela. Então, assim, cada live Deus usa de uma forma, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade, né? Deus me deu essa oportunidade de estar fazendo essa série de lives e eu quero continuar aí. E quem está aqui, que quiser participar, me manda um direct, que a gente está aqui para contar o seu testemunho e tenha certeza que o teu testemunho, se aconteceu, Roger, quando alguém que está aqui assistindo que queira falar, vai transformar a vida de uma pessoa. Às vezes a gente não vai nem saber, É verdade. mas vai transformar. Que, né, o Deus tem um propósito para cada um aqui. Então é isso, amigos. Aguardo vocês aí na sexta-feira que vem, quem puder, às 8 horas. Tenham todos aí um bom sábado, né? Esteja ali em comunhão com Deus e um bom Agradecer. restante de noite. Até mais. Deixa eu te agradecer. Ah, tá. Pode falar. Vamos lá, rapidão, rapidão. Falei, Quero falei. te agradecer, que Deus te abençoe. Você estava concentrado aí fazendo o final e eu não queria te atrapalhar. Obrigado por você ter me chamado. Eu acho não, tenho certeza. Às vezes você vê, fica meio no automático a gente falar, eu acho que alguma coisa, né? Mas eu tenho me policiado muito nisso. Certeza que a gente se conheceu em um dos grupos do Pablo, a gente começou a conversar e não, nada é por acaso nessa vida. Você Nada. me chamou, né, eu tinha um testemunho, eu tenho e eu vou sempre compartilhar com as pessoas. O propósito é esse, salvar vidas, exemplos de vida e de superação que a gente tem que ter e passar a experiência para o próximo. Então, nada por acaso, te agradeço você ter me convidado. Logo, quando você me falou, pô, eu tenho assim, você me explicou lá, eu falei, cara, claro que eu quero. Pô, me senti grato, né, pelo seu convite, tá? Que Deus te abençoe, você, te dê muita saúde, família, sua esposa, o seu trabalho e o seu propósito você consiga atingir mais e mais pessoas. Muito bacana, muito bonito esse seu trabalho aí, viu? Obrigado. Que Deus Obrigado, amigo. abençoe a você, toda a sua Obrigadão. família. Bom? Obrigadão aí. Então é isso aí. Bom restante de noite aí para todos, então. E até Valeu, mais. pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou.